Já temos, voltámos a ter online e julgo que podemos então dar início à nossa audição. Nos termos do número 5 do artigo 14 da Lei de 39 de 2014, de Manuela Melo, indigitada para o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Voltamos então à nossa grelha de tempos, que são 10 minutos então para a sua intervenção inicial, seguida de 3 minutos para cada grupo parlamentar e uma resposta. Eu julgo que estará online, tenho a informação que estará online, portanto vou passar-lhe a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tenho a dizer que estou a ouvir com muita dificuldade as vossas intervenções, mas esperemos que isso não prejudique demasiado esta audição. Eu, antes de mais, queria agradecer o terem arranjado este pequeno tempo para conseguir fazerem as audições dos membros, dos novos membros do Conselho Geral de Informação, porque realmente é urgente que ele possa ser reconstituído e começar rapidamente a fazer aquilo que de imediato é importante quanto às linhas estratégicas e sobretudo quanto à escolha do novo Conselho de Administração. Eu tenho a dizer que foi com alguma surpresa que recebi digamos, a indicação de que teria sido cooptada como membro independente do CGI. É evidente que pensei que a minha ligação antiga, embora a RTP tenha pesado nessa decisão, embora já há muitos anos que não pertenço à RTP, mas apesar disso eu não posso esquecer que a minha vida profissional enquanto jornalista se fez na RTP e que assisti a momentos fulcrais da vida da RTP, designadamente como comecei como jornalista antes do 25 de Abril, assisti a todos esses dias que marcaram o avanço da nossa democracia e os altos e baixos por que ela passou e todas as mudanças que o país sofreu de uma forma muito acelerada nesses primeiros anos a seguir ao 25 de Abril. Eu estive em antena no 25 de Abril, no 11 de Março, no 25 de Novembro e, portanto, sei muito bem o que significa trabalhar em condições de forte stress e forte, digamos, pressão para que as coisas se possam fazer. Eu assisti também posteriormente a um ciclo enorme até ao final dos anos 80, a altura em que saí da RTP, confesso com alguma desilusão por aquilo que a RTP fazia. E, portanto, saí e dediquei-me, passei para o outro lado, digamos, passei assim a ser o objeto um dos objetos, obviamente, que a RTP seguia e pude verificar o impacto que o trabalho da RTP tinha, nesse caso, numa decisora política, primeiro na Câmara do Porto e mais tarde na Assembleia da República. Portanto, o outro lado do trabalho da RTP, portanto, o ponto de vista daqueles de que a RTP trata, que inclui nos seus noticiários. E essa dupla experiência realmente põe-me hoje numa posição de certo distanciamento em relação à afetividade que eu sentia pela empresa, mas permite-me incorporar outros elementos na análise que hoje faço da RTP. É óbvio que a minha RTP onde eu estiver é uma coisa incipiente se compararmos com o que é hoje a RTP, a sua rádio, televisão, hoje com todos os canais que tem, em multiplataformas, portanto não tem nada a ver. E eu aceitei então, porquê? Porque eu sempre defendi e defendo a existência de um serviço público de rádio e de televisão e defendo que ele seja feito através da contratualização do espaço com um operador público. E porque assisti ao longo destes anos, sobretudo a partir dos anos 90, a um caminho muito grande que tem sido percorrido quer pelo poder político, quer
pela própria empresa, um caminho pela independência, a sua independência em relação às tradicionais e atávicas quase relações de poder e de, digamos, manipulação do poder político em relação à RTP. Assisti a esse caminho e julgo que hoje, com o CGI, se atingiu um nível de capacidade, um nível de independência que nos aproxima já, enquanto serviço público de rádio e de televisão, daquilo que são as realidades europeias no serviço público de rádio e televisão. E isso, portanto, é uma razão extra para eu ter aceitado esta responsabilidade, que é muito mais importante do que aquela que eu alguma vez tive na RTP, que tem a ver com a definição das linhas estratégicas e o acompanhamento da sua execução por um Conselho de Administração que também cabe ao CGI escolher. Isto são tudo, digamos, fortíssimas responsabilidades que caem sobre o CGI. É evidente que eu aceitei porque vou trabalhar num órgão colegial, quer dizer, é a minha visão que vai lá estar um pouquinho presente, mas é sobretudo a vivência, a experiência, os saberes diversos dos outros 5 elementos do CG que me dão alento para pertencer a uma equipa e trabalhar nela para responder às responsabilidades que a lei e que nos confere. Eu, portanto, se não fosse um trabalho de equipa, obviamente que era impossível dar uma resposta positiva, mas o trabalho de equipa e as coisas, as afirmações que já ouvi dos membros que têm vindo a ser escrutinados para pertencerem à nova CGI são suficientemente importantes e fortes e convincentes para eu ter muito orgulho em dizer que pertenço a este CGI. Eu não queria repetir as coisas que todos sabem, portanto, sobre o serviço público. O desafio é enorme. Eu acho que qualquer pessoa que leia o contrato de concessão estabelecido entre o Estado, o Governo e a RTP consegue perceber a enormidade das tarefas que pendem sobre a Rádio e Televisão Portuguesa para cumprir o serviço público. E, portanto, há imensas áreas a que o CGI também tem que ter em consideração. Digamos que eu, pessoalmente, com a minha experiência específica, terei um especial, digamos, cuidado, um especial interesse em 2 ou 3 pontos que estão dentro das áreas de discussão do Conselho para que possa cumprir aquilo que são as suas funções. Um primeiro grande tema que me irá seguramente interessar e merecer especial atenção será a necessidade que eu julgo existir sobre o reforço do fortalecimento da RTP empresa. Portanto, não só na sua estrutura organizacional, com hierarquias e competências bem definidas e, sobretudo, para que, designadamente ao nível dos diretores, a sua responsabilidade tenha que ser exercida na sua plenitude. Eu penso que isto é uma coisa muito importante, porque só uma empresa, uma estrutura hierárquica assim consegue atrair os melhores jornalistas, os melhores produtores, os melhores técnicos, os melhores criativos de todas as áreas para disponibilizar serviços de informação e de programação nas várias plataformas com aquilo que se exige ao serviço público: credibilidade, qualidade.
Este sedimentar, esta estrutura organizacional irá com certeza sedimentar a existência de uma cultura de empresa que seja assente no conhecimento por todos os seus elementos e a aceitação e o respeito por uma espécie de código de conduta e de ética que, aliás, está previsto no contrato de concessão. Eu penso que prestar serviço público pressupõe uma empresa coesa, combativa, predisposta a inovar, a evoluir e a aprender, aberta à admissão de novos colaboradores que tragam mais valias. Portanto, uma empresa capaz a todo momento de responder aos desafios que sempre se lhe põem e que estão continuamente a aumentar. É evidente que para isso a empresa precisa ter assegurado um financiamento plurianual adequado e é muito importante que exista uma taxa sobre o audiovisual e que existam verbas vindas diretamente do OE, porque isso diminui, de certa maneira, a sua, digamos, uma situação de fragilidade da RTP perante os seus financiadores. Defendo claramente a manutenção da taxa sobre o audiovisual, embora não exclua, claro, a obtenção de outras receitas próprias, decorrentes muito mais do que da publicidade, sobretudo da comercialização de conteúdos, da prestação de serviços ligados, por exemplo, ao valor patrimonial da própria empresa, que é enorme e de grande interesse a nível nacional. Portanto, receitas sim, mas aquelas que não tragam novas dependências quando a RTP já conseguiu ter uma independência muito mais institucionalizada relativamente ao poder político. E nisto entra a questão do escrutínio. Eu ligo esta necessidade de fortalecer a empresa à questão do escrutínio. Obviamente que, felizmente, e como em todas as empresas públicas ou não, mas que prestam serviço público e que recebem verbas do Estado, há um escrutínio natural, óbvio, necessário e que ninguém discute. O escrutínio, por exemplo, como está aqui a ser feito na AER, o escrutínio da ERC, o escrutínio do Tribunal de Contas, o escrutínio da opinião pública e também da opinião publicada. Portanto, a RTP está permanentemente a trabalhar sobre um escrutínio como mais nenhuma estação de televisão e de rádio o tem. E isto é importante porque permite realmente que haja uma atividade permanentemente escrutinada, significa uma atividade que tem que ter procedimentos muito claros, que tem que ser muito clara nos seus objetivos e nos seus processos. Mas eu não posso deixar de lembrar que a necessidade de uma RTP forte está também em poder resistir a outro. Caiu a ligação, não foi aqui nada da nossa parte, não sei o que é que, mas caiu a ligação. Vamos tentar retomar a ligação. Vamos tentar retomar a ligação. Já estão aqui os serviços a ligar. Sim, eu julgo que assim que retomarmos daremos início às perguntas de qualquer maneira.
mas temos que ter a certeza que estamos todos a ouvir uns aos outros. Paramos aqui um pouco, é isso? Julgo que já temos outra vez ligação. Eu se calhar ia propor, se achar bem, dávamos já início às perguntas e no fim podia retomar eventualmente alguma ideia que tivesse ficado pendente e respondia às perguntas simultaneamente. Não sei se concordar, poderemos seguir esta metodologia e passava então assim a palavra à deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do PS, que julgo que também não está aqui na sala, mas estará online para fazer a pergunta. E eu espero que estejas tudo... Está? Vamos então passar para a deputada Sara Velez. Mas agora está. Pode falar? Eu vou ser muito mal. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim, senhora. Pode dar início à sua intervenção. Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentá-los a todos. Gostaria também de dirigir um cumprimento à doutora Manuela Mel, aproveitar para agradecer a sua disponibilidade para aqui estar connosco nesta audição suscitada pela sua indigitação para o CGI. Agradecer também a sua intervenção inicial, bastante pertinente, clara e que demonstra conhecimento da missão que irá desempenhar. O Conselho Geral Independente da RTP tem por principal missão supervisionar e fiscalizar o cumprimento das obrigações de serviço público, assim como definir as linhas orientadoras às quais obedece o projeto estratégico da RTP. A existência de um serviço público de televisão em Portugal, assegurado pela RTP, tem sido fundamental para assegurar um conjunto bastante diversificado de programação de qualidade, em horário nobre, privilegiando as produções em língua portuguesa, apoiando o cinema, promovendo a divulgação institucional de indiscutível utilidade pública, ajudando também a promover produções independentes. Até neste período marcado pela pandemia, tem mesmo assumido um papel fundamental naquela que é a divulgação de informação e de prevenção a toda a população a respeito da Covid-19, missão que tem tido uma importância capital e que é por todos reconhecida. Assim, a primeira pergunta que lhe deixava era, pois, que pudesse fazer aqui uma avaliação sobre a forma como estas obrigações de serviço público têm vindo a ser cumpridas e como valoriza e entende esta missão de serviço público da televisão da RTP. Outra questão relacionada com a anterior tem que ver com aquela que é ainda a responsabilidade do Estado de garantir um serviço público de televisão. A RTP tem sabido ao longo dos anos sobreviver a um conjunto de ameaças, entre as quais tentativas mais ou menos dissimuladas da sua privatização. Assim, a questão que lhe gostaria de deixar a este respeito tem que ver com a manutenção das características públicas da empresa e como vê que esta configuração beneficia o cumprimento das obrigações definidas no contrato de concessão da RTP. Acresce também esta questão, mais uma, como vê atualmente o modelo de gestão da RTP e se considera aceitável que o serviço público possa ser, por exemplo, concessionado a privados. Passando a um outro tema, a transição digital é um dos desafios que se colocam nos dias de hoje e uma das linhas estratégicas identificadas pelo próprio CGI para o biênio de 2018-2020, no último documento. São cada vez mais as plataformas digitais que oferecem uma panóplia bastante diversificada de conteúdos, permitindo ao utilizador-consumidor construir a sua própria grelha de programação. A RTP tem sabido apostar nestas plataformas e está presente nelas e neste mercado. Assim, a pergunta que lhe deixaria era como vê, na sua perspectiva, que este aprofundamento pode ser feito e que linha orientadora pode o Conselho de Administração, através da orientação do CGI, seguir a este respeito. Para terminar, gostaria ainda de lhe falar dos canais internacionais da RTP.
A RTP tem tido ao longo dos anos a missão fundamental de ser uma janela aberta para muitos portugueses que vivem noutros países, e o canal público de televisão é mesmo a única ligação, ou das poucas ligações que tem, e que lhe permitem ir recebendo notícias do que se passa em Portugal. Esta componente é, de resto, uma das obrigações que decorre também do contrato de serviço público entre o Estado e a própria RTP. Recentemente recebemos aqui na Assembleia da República notícias que relatam dificuldades que alguns cidadãos portugueses fora de Portugal têm tido no acesso à RTP. E a pergunta que lhe deixaria então é de saber que importância atribui à internacionalização da programação da televisão pública e de que modo a futura estratégia a definir pelo CGI pode reforçar este papel que a RTP desempenha. Apenas e para finalizar, agradecer mais uma vez a presença da doutora Manuela Melo e desejar-lhe as melhores felicidades no desempenho do cargo para o qual foi indigitada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora ouvir o Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Fernanda Velez. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo a doutora Maria Manuela Melo, detentora de um vasto currículo que revela um percurso profissional muito rico, do qual destaco 17 anos de carreira jornalística na RTP, docente na Escola de Jornalismo do Porto, da qual foi cofundadora e deputada nesta Assembleia da República. Agradecemos a sua intervenção inicial, reveladora do compromisso que a doutora Maria Manuela Melo assume perante as novas funções que irá desempenhar. Ao Conselho Geral Independente da RTP, o CGI, órgão responsável pela supervisão e fiscalização do cumprimento das obrigações de serviço público da RTP, previstas no contrato de concessão celebrado com a Sociedade do Estado, compete escolher o Conselho de Administração, bem como aprovar e avaliar o cumprimento do seu projeto estratégico. Nunca é demais reafirmar que todos os portugueses ambicionam um serviço público de rádio e televisão que seja credível, gerido com independência e rigor, capaz de produzir conteúdos de excelência e disponível em acesso aberto a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. Um serviço público de rádio e televisão que respeite a ética e que promova a dignidade e os direitos de pessoas com deficiência, expandindo a sua oferta de conteúdos adaptados. Um serviço público de rádio e televisão de qualidade que promova a literacia mediática, que afirma a riqueza da língua portuguesa, que contribua para a formação cultural e cívica dos portugueses e para a construção de uma sociedade livre, pluralista e democrática. Tendo em conta que o Serviço Público de Rádio e Televisão é, em simultâneo, sinal de vitalidade e garante da democracia, o Conselho Geral Independente assume um papel relevante que aqui já a doutora Maria Manuela Melo fez questão de referir. Na sua opinião, o atual enquadramento jurídico do CGI contempla os mecanismos suficientes para garantir uma tão complexa missão? Uma questão recorrente tem a ver com o facto de a RTP manter e assegurar uma vertente comercial da sua programação ou assentar exclusivamente no financiamento público, questão que já abordou aqui em parte. Nesse sentido, pergunto-lhe, doutora Maria Manuela Melo, considera que a qualidade, diversidade e riqueza de programação da RTP beneficiaria se prescindisse do esforço de querer captar mais audiências? Uma última questão que tem a ver com o Serviço Público de Rádio, que por estar mais próximo dos cidadãos é fundamental, sobretudo em momentos como, por exemplo, aquele que atravessamos agora, marcado por uma pandemia, em caso de catástrofes e greves. No entanto, aquilo que verificamos, e infelizmente, é que o Serviço Público de Rádio tem sido sistematicamente desvalorizado face ao Serviço Público de Televisão. Assim, muito gostaria de ter a opinião da doutora Maria Manuela Melo relativamente à forma como será possível valorizar o Serviço Público de Rádio. Termino desejando-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um excelente mandato. Um mandato que contribua decisivamente para o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão cada vez melhor, centrado na qualidade dos conteúdos a que os cidadãos têm acesso e têm direito e na relação com a sociedade e o mundo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos à deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar a doutora Manuela Melo pela intervenção inicial que fez e pelo facto de ter sido indigitada para o CGI. Eu queria começar por realçar a importância da RTP
como serviço público de televisão e o modo como este serviço público deve garantir o acesso a conteúdos de informação a todas as pessoas. Sendo que informação, e não só, e o acesso à cultura e outros aspectos fundamentais de um serviço público de cultura, da qual a RTP faz parte. Mas a RTP não é só um canal de televisão, é um canal de rádio, mas também tem outras atividades fundamentais, como aquele que acontece no online e o arquivo de informação. Portanto, este serviço público tem um papel fundamental para a democracia, já foi dito pela doutora Manuela Melo, mas também por outras deputadas que intervieram antes de mim, mas é sempre bom realçar essa importância. Portanto, tendo um papel fundamental para a democracia, é necessário que também intervenha no combate à crise generalizada da imprensa que existe atualmente. A RTP tem como função primordial estabelecer padrões de referência e de qualidade, garantindo pluralismo e credibilidade na informação. Isso é fundamental de desenvolver. Por outro lado, tem como função definir as linhas orientadoras da RTP para o cumprimento das suas obrigações de serviço público, nomeando o Conselho de Administração e o respectivo projeto estratégico da empresa, bem como supervisionar a persecução deste objetivo em substituição da tutela, quando esta não é garantida. Portanto, uma das principais missões da nova composição da CGI será definir a forma de escolha do próximo Conselho de Administração da RTP, uma vez que o atual está a terminar o mandato no final deste ano. E aqui nós, na última audição do Presidente da CGI, o Presidente que está a terminar o mandato admitiu que estava a ser ponderado vários cenários para a escolha do próximo Conselho de Administração e que esses cenários incluíam, por exemplo, o recurso a uma empresa de recrutamento ou concurso público. Nós consideramos que a nomeação e a destituição do Presidente da Administração deve ser feito no Parlamento, sob parecer do Conselho de Opinião da RTP e apoiada em critérios sólidos e transparentes, a partir de candidaturas acompanhadas de um programa estratégico de serviço público. E aqui eu gostava de saber a sua opinião relativamente a estes diferentes modelos de indicação ou de nomeação do Conselho de Administração da RTP. Outro aspecto fundamental é a definição ou a preservação do jornalismo e da qualidade da investigação que é feita. Portanto, nós consideramos que a RTP deve promover um núcleo de jornalismo de investigação capaz de responder à crise deste género jornalístico no panorama mediático nacional. A RTP deve produzir um livro de estilo que constitui uma referência interna e externa e deve erradicar a precariedade nos seus quadros, que é uma condição essencial para a autonomia dos profissionais, dos jornalistas que trabalham na RTP. Sabemos que tem havido muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão em condições de precariedade, portanto a precariedade laboral não tem sido eliminada, ou seja, tem sido mantida e perpetuada na RTP, e isso é importante corrigir, e eu gostava também de saber a sua opinião sobre que medidas ou que reflexão é que tem tido sobre os mecanismos para a promoção, para a erradicação da precariedade na RTP. Muito obrigada. Vamos então passar, eu espero que tenha ouvido todas as perguntas com clareza. Queria passar então agora a palavra à doutora Manuela Melo, não sei se conseguimos, podemos, e espero que tenha ouvido tudo, caso não tenha, que nos indique. Agora não estamos a ouvir, veja, agora não a estamos a ouvir. Agora não a estamos a ouvir. Agora não a estamos a ouvir, terá que ser... Não a estamos a ouvir, tem que se calhar, veja lá se não está o microfone no silêncio. Agora está, muito bem, agora está. Está? Estão a ouvir? Agora estamos, Okay. Se puder recomeçar. Ok, eu tentarei dar respostas genéricas a várias perguntas, porque elas são muitas e se calhar o tempo não é muito para dar uma a uma, mas eu queria referir uma coisa. Eu estou nesta situação de estar nesta audição porque, primeiro, e já o disse,
Acredito que deve existir um serviço público de rádio e televisão em Portugal e que esse serviço deve ser prestado por um operador público. Portanto, não encaro outras alternativas, porque de outro modo não estaria aqui, não as aceitaria. Também é verdade que quando me falam me pedem opiniões sobre coisas que realmente vão estar em discussão no Conselho Geral Independente, que vai iniciar brevemente os seus trabalhos, aquilo que eu posso dizer é que trata-se de um órgão colegial. Eu vou trabalhar num órgão colegial e é dentro desse órgão colegial que eu irei a exprimir as minhas opiniões sobre muitas das coisas que aqui me perguntaram qual era a minha opinião. Eu penso que isso cabe ao órgão colegial no seu todo e eu não estaria a ajudar, digamos, a coesão e o sentido de colegialidade e de multiplicidade de pontos de vista do próprio Conselho Geral se exprimisse opiniões pessoais antes de as exprimir no próprio Conselho. Portanto, digamos que eu peço desculpa de não responder a muitas das perguntas que me puseram, porque eu acho que não o deverei fazer, pelo menos nesta fase do processo. Agora, algumas que sim, perguntaram-me, por exemplo, se eu acho que este que é o modelo que melhor garante a independência da RTP. Este é um modelo dentro do qual eu fui convidada e dentro do qual aceitei funcionar. Não é da minha competência, nem sequer do CGI, ver os modelos mais amplos do relacionamento entre o Estado e a RTP, ou qualquer operador público de serviço público de rádio e televisão. Pertence a outras instâncias, designadamente à Assembleia da República. Portanto, eu inibo-me de tomar uma posição sobre isso porque está fora do alcance das minhas capacidades neste momento. Agora, sobre as audiências, sobre captar, se beneficiaria a RTP de não desistir de captar audiências. Eu, sobre as audiências, acho que o serviço público de rádio e de televisão não se cumpre se não tiver audiências. Porque ele só se efetiva realmente quando todas as características de pluralismo, as suas missões de formar, informar, entreter, só se cumprirão quando houver pessoas que as recebem. Por isso a RTP tem a obrigação de estar em multiplataformas, porque são múltiplas as formas como as pessoas hoje acedem a esses serviços, tem a obrigação de o fazer com grande qualidade e tem a obrigação de tentar sempre, não saindo desses critérios de qualidade que são imprescindíveis e indivisíveis do facto de prestar um serviço público, sem sair desses critérios, pretende ter mais audiências. É evidente, isto é complexo, porque está vedado ainda bem à RTP a utilização de algumas das formas com que hoje se conseguem facilmente audiências. A RTP está-lhe vedado, felizmente, isso. A RTP não pode propor através de um populismo, enfim, desenfreado, de propor programas que apelem aos instintos mais básicos. A RTP tem outro tipo de responsabilidades e, portanto, tem que descobrir as vias de chegar a mais audiências sem utilizar os processos fáceis de captação de audiências. E isso é o grande desafio que a RTP tem e tem que os utilizar todos, tem que utilizar formas de chamar a atenção para esse seu trabalho. Obviamente, eu não direi que as audiências interessem à RTP, sobretudo pelo aspecto comercial que elas também acarretam, porque isso seria subordinado à RTP, a interesses comerciais que estão obviamente arredados enquanto servidor, enquanto operador de serviço público, mas tem que fazer um esforço de captar audiências para cumprir
por inteiro a sua própria missão. Eu não sei se respondi, penso que respondi àquilo que posso neste momento responder enquanto elemento indigitado para o próximo CGI, esperando que muitas das questões que aqui puseram relativas à própria posição do Conselho Geral Independente sobre coisas da vida cotidiana da RTP ou até das linhas estratégicas que a RTP tem que seguir, serão com certeza respondidas mais daqui a um tempo, quando o Conselho Geral tiver feito essa reflexão e por quem o representa. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu, na intervenção inicial que foi cortada, gostava apenas de dizer que estaria também atenta ao funcionamento e às capacidades e às responsabilidades que serão dadas aos centros regionais e ao Centro de Produção do Porto, ou melhor, do Norte, porque penso que é uma das formas de RTP cumprir com as necessidades de pluralismo e de universalidade, é obviamente também utilizar esses princípios dentro da própria estrutura da empresa. Eu não me esqueço de que deparei com uma forma de apresentação, por exemplo, de Vitorino Nemésio, em emissões feitas, em programas feitos do Centro de Produção dos Açores. Eu não me esqueço que nos anos 90, 80, 90, o Centro de Produção do Norte conseguiu ter um papel fundamental no desenvolvimento do tecido cultural e artístico de toda a região norte e centro quase do país, porque fez uma produção própria que foi incluída nas emissões nacionais e internacionais da RTP. E é essa capacidade produtiva que a RTP tem que aproveitar, dando assim uma perspectiva também plurifacetada do nosso próprio país. Falaram outra coisa que é muito importante, que é da dificuldade que algumas pessoas sentem de captar nos sítios onde estão, onde vivem, a programação da RTP. Eu própria, que agora, para além de preencher, acho eu que estou aqui porque preencho várias cotas, desde logo de género, e estou de acordo com a Leonor, quando satisfeita por estar num CGI paritário, mas as questões da faixa etária também, as questões da dispersão geográfica, e também acrescento dos info-excluídos. Eu vivo numa aldeia que não tem cabo, não tem portanto, meios digitais, portanto, não tem fibra ótica, desculpem, não tem meios para ter um acesso rápido, quer à internet, onde a televisão tem um papel determinante, a rádio e a televisão, quer mesmo às emissões normais de televisão, porque eu recebo por satélite, apenas posso receber por satélite. Portanto, que a rádio e televisão, o operador de serviço público, tem que atender à forma como em todo o país e no estrangeiro, nas comunidades também a que se dirige no estrangeiro, tem que dar facilidade de acesso a todas as pessoas, é obviamente uma obrigação que tem, e penso que está dentro das preocupações imediatas da RTP, dar resposta, portanto, a novas oportunidades, designadamente TDT, para chegar em boas condições a populações que, enfim, estão mais desfavorecidas na audição e na visualização dos programas da Rádio e Televisão Portuguesa. Sim, eu penso que é fundamental que isso aconteça, até porque pelo fator de RTP como coesão nacional e como grande divulgadora da língua e da cultura portuguesas, e de que o audiovisual é hoje um elemento fundamental. Se a RTP ganhar essa batalha de conseguir chegar aos seus vários públicos nas várias plataformas que eles utilizam, dando sempre uma emissão de qualidade inovadora sobre a visão que Portugal tem do mundo e que as diferentes partes de Portugal têm do mundo,
está a fazer realmente uma parte substancial do serviço público que lhe cabe. Vamos então concluir. Eu agradeço as suas palavras e acho que é uma ótima maneira de concluirmos com este apelo à coesão territorial, ao papel da RTP na coesão territorial e ao papel da RTP no crescimento na produção de conteúdos para fazer crescer a nossa cultura. Julgo que aí estamos todos aqui, são boas chaves e agradeço muito, já não as estou a ver, mas julgo que ainda nos está a ouvir. Agradeço muito as suas palavras, doutora Manuela Amélia, e damos então, fica assim encerrada esta audição. E as duas Muito obrigada. Foi um prazer.